Vamos lá, pessoal, vamos dar sequência então aqui ao nosso estudo muito necessário. E nesse momento nós vamos falar sobre coisa julgada, remessa necessária. Então, é um tema muito importante, falar sobre sentença, é muito importante entender quais são as espécies de sentença. Vamos juntos aqui, tá bom? Então, a matéria agora é sentença e coisa julgada. Vamos iniciar com muito carinho para que a gente possa gabaritar qualquer concurso público de carreiras, para que a gente possa advogar melhor, para que a gente possa entender de verdade de forma didática e bem leve, tá bom? Vamos lá, eu quero conceituar no meu livro, eu quero que você leia meus livros, Direito Imobiliário de AZ, Processo Civil, Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial, entre outros livros também. Eu quero muito que você conheça o meu conceito didático de sentença. Sentença, eu costumo dizer que a sentença pode ser conceituada como um pronunciamento, é isso. Juiz ou juíza não fala, juiz sentencia, juiz despacha, atos ordinatórios, né? Então, essa é a função de um juiz, entre diversas funções de um juiz ou uma juíza. A sentença pode ser conceituada assim como um pronunciamento por meio do juiz, a juíza, o qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, 485 e 487 do Código de Processo Civil. O juiz, a juíza, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum. O grande objetivo da sentença é esse, né? Colocar fim, de fato, a fase cognitiva do procedimento comum, bem como também extingue a execução. A sentença, gente, ela pode ser terminativa nos casos de coisa julgada ou julgamento sem resolução do mérito. Então, terminativa nos julgados de sentenças sem resolução do mérito. A sentença pode ser definitiva quando houver a resolução do mérito. Acho que é a primeira classificação didática, né? Sentenças terminativas sem resolução do mérito e sentenças definitivas com resolução de mérito. Quando eu falo de sentenças, as principais hipóteses de sentenças terminativas, ou seja, não resolve o mérito, não resolve o caso, elas estão previstas no artigo 485 do Código Civil atual, 2015. O juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial. O juiz, a juíza, também não indeferirá o mérito, não resolve o mérito, o processo em si, o mérito, o problema, se o processo ficar parado durante mais de um ano, por negligência das partes, e a parte, mesmo que intimada pessoalmente, não suprir a falta em 5 dias. Também não promover os atos e as diligências que lhe incumbir. O autor também abandonar o processo, a causa por mais de 30 dias, abandonou por mais de 30 dias, também motivo que o juiz não vai julgar, o juiz não vai resolver o mérito. Mesmo intimado pessoalmente, não suprir a falta em 5 dias. Então, também são pontos. Verificar também a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Pode ser conhecido de ofício ou de ofício pelo juiz ou em qualquer tempo e grau de jurisdição também. Também reconhecer a existência de preempção, de dispendência ou de coisa julgada, pode ser reconhecida de ofício pelo juiz ou qualquer tempo de grau de jurisdição. Também o juiz não vai reconhecer o mérito se verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Isso acontece muito, né, gente? Acontece muito. Pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo juiz a qualquer tempo de grau de jurisdição. Também o juiz, a juíza não reconhece o mérito quando acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juiz arbitral reconhecer sua competência. E também o juiz não julga o mérito se homologar a desistência da ação também, antes mesmo da citação. Também não reconhece o mérito em caso de morte da parte, a ação considerada inadmissível, intransmissível, que é o termo mais utilizado, intransmissível, considerada intransmissível de fato, por disposição legal, pode ser também reconhecida de ofício pelo juiz ou qualquer tempo de grau de jurisdição também, tá? Uma observação importante, se o autor der causa por 3 vezes, isso acontece, hein? A sentença fundada em abandono da causa não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito também, tá bom? Então, ponto importante. Dentro das principais hipóteses, mudando de assunto, dentro das principais hipóteses de sentença definitiva, que é a sentença que resolve o mérito, diferente da sentença que não resolve o mérito, que aparece no 485, aqui nós estamos falando do artigo 487 do Código de Processo Civil. Então, haverá resolução de mérito, haverá sim, quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção,
também decidir de ofício o requerimento sobre ocorrência de decadência ou prescrição, homologar o reconhecimento da procedência do pedido, formulado na ação ou na reconvenção, a transação, a renúncia à pretensão formada na ação ou na reconvenção, e aí eu trago ressalvadas as hipóteses do parágrafo 1º do artigo 332, ou 332, que são as hipóteses da improcedência liminar do pedido, também a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes a oportunidade de se manifestar. Uma dica de ouro também, desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a parte a quem aproveitará eventual pronunciamento nos termos do artigo 485, sem resolução de mérito também. Então fica a dica aqui também. Outra dica, outro pulo do gato. Nos casos de sentença sem resolução de mérito, interposta a apelação, em qualquer dos casos que tratam os incisos 485, o juiz terá 5 dias para retratar-se, tá? Então, ponto importante. De acordo com o estabelecido nos artigos 489 do Código de Processo Civil, são elementos necessários da sentença o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Toda sentença tem que ter relatório, fundamentação e dispositivo, que é a conclusão. Relatório, então, para ficar bem didático, o relatório ele tem que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, o resumo do pedido da inicial, da exordial, resumo da contestação e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. A sentença sem relatório é nula, hein? É importante. Fundamentação, a segunda parte de uma sentença tem que ter. Representa a exposição dos fatos, dos fundamentos do fato, né? E dos direitos que levaram à convicção do juiz. A sentença também, sem fundamentação, também é nula. E o dispositivo é a verdadeira conclusão. A conclusão da decisão podendo ser com resolução de mérito ou sem. A sentença sem fundamento também ela não é nula, é inexistente. Então cuidado, tá? A grande pegadinha de várias provas de concurso público é que a sentença sem relatório ou fundamentação ela é nula. E a sentença sem dispositivo, sem a conclusão, ela é inexistente, tá bom? Então, ponto importante a ser estudado aqui. Como regra geral, de acordo com o princípio da congruência, a sentença deve respeitar os limites da lide, ou seja, deve ser simétrica, né? Simétrica ou simetria, né? Deve respeitar a simetria em relação aos pedidos formulados no processo. Isso é básico, sendo vedado ao juiz julgar mais ou menos de forma diferente daquilo que for pleiteado pelo autor. Nesse caso, esses conceitos são dispostos também, aparecem no 141 e também no 492. No 141, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo vedado a conhecer de questões não suscetíveis, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. E o 492 é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado, tá? A não observância, gente, ao princípio da congruência, que é um princípio muito conhecido, poderá gerar sentenças citra petita, ultra petita ou extra petita. O que é a sentença citra petita, professor Júlio? É aquela sentença em que o juiz deixa de analisar determinado pedido. Exemplo que eu trago nas aulas, o autor formula pedidos de danos materiais e morais, e o juiz só concede apenas danos morais, e não analisa o pedido de danos materiais. Então, é uma sentença infrapetita. Por que infrapetita? Porque deixa de analisar um pedido. Existe a sentença ultrapetita. O juiz concede mais do que deveria ter concedido, mais do que foi pleiteado pela parte. Um exemplo, o autor pede apenas danos materiais e o juiz concede danos morais e materiais. Então, ultra ultrapassa. Citra é menos do que pede. E existe a sentença também extrapetita. É a sentença que o juiz concede algo não requerido pela parte. Exemplo, o autor pede apenas danos materiais e o juiz concede danos morais. Tá? Então, é importante. Cuidado, hein? Um termo que a gente precisa saber também é a remessa necessária. Muito cobrado nas provas, na vida prática. Considera-se remessa necessária a necessidade de repreciação, né, do mérito da sentença pelo tribunal, ainda que não haja recursos de nenhuma das partes. Então, a remessa é necessária. Então, isso acontece em diversas situações. O artigo que esclarece muito bem essa situação é o 496, que dispõe que está sujeito ao duplo grau de jurisdição, de forma obrigatória, não produzindo efeitos, senão depois de confirmada pelo tribunal, tá?
Então, a remessa obrigatória são casos que tem que ir para recurso, senão não tem reconhecimento. O 496 é muito claro nesse sentido. Está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença, proferida contra a União, Estado, Distrito Federal e municípios, suas respectivas autarquias e fundações públicas. Então, processou no Estado, vai ter recurso. O Estado, a União, o município, vai ter recurso. Também que julgar procedente, no todo em parte, os embargos à execução fiscal. Também, tá bom? Então, importante aí, para você ficar craque no assunto. Vamos lá, outro ponto que eu quero trazer para você é a coisa julgada. A coisa julgada ela pode ser classificada em coisa julgada material e coisa julgada formal. A coisa julgada formal, gente, é o conteúdo nitidamente processual e com efeito dentro do processo, ocorrendo nas hipóteses de decisão sem resolução de mérito transitado e julgado, e não evita, por si só, a propositura de nova demanda. Já a coisa julgada material, nós temos uma outra situação. Se projeta além do processo e é a autoridade da decisão proferida com resolução de mérito e transitado e julgado, independendo, né, de fato, o impedimento, impedindo de forma concreta nova demanda sobre o mesmo direito já discutido. Tá? O Código de Processo Civil ele alterou o conceito de coisa julgada material, até então trazido pelo Código Antigo de 73, que era o artigo 467. A coisa julgada no Código Antigo, ela denominava-se coisa julgada material à eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita ao recurso ordinário ou extraordinário. Já a coisa julgada no novo CPC, atual, atenção, no novo CPC é o artigo 502, né? Denomina-se coisa julgada material, autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeito a recurso. Tá? As principais inovações trazidas pelo novo Código, o atual Código de Processo Civil, de fato foram as substituições das palavras eficácia por autoridade e também sentença por decisão, porque a coisa julgada, portanto, ela é considerada qualidade da decisão, termo que engloba também as decisões interlocutórias, ou seja, existe a possibilidade de coisa julgada parcial. Dispõe também o artigo 503, que a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, assim apenas é possível falar em coisa julgada a respeito daquilo que foi expressamente decidido, e se não houve julgamento expresso, não há que se falar em coisa julgada, ponto importante também, tá? A principal mudança trazida pelo Código Processual também, em relação à coisa julgada, diz respeito, gente, à coisa julgada relativa às questões prejudiciais incidentais. Com efeito ao longo do processo, o juiz podemos dizer assim, que encontra com questões incidentais no decorrer do processo, questões principais. Incidentais são os problemas que devem ser resolvidos antes do processo principal, né, da decisão final. E essas questões incidentais são enfrentadas para que as questões principais relacionadas à demanda ou da demanda sejam decididas. As questões incidentais, gente, portanto, são analisadas na fundamentação da sentença, enquanto as questões principais são analisadas no dispositivo, tá? Isso é importante também deixar claro para a gente ficar craque no assunto, tá bom? Importante, pressupostos da coisa julgada das questões principais. Deve ser enfrentada expressamente, decidida no dispositivo, em trânsito julgado. Já os pressupostos da coisa julgada relativa às questões prejudiciais e incidentais, nós temos o quê? A prejudicial, que deve ser enfrentada expressamente na fundamentação, apenas a prejudicial da qual decorra o julgamento de mérito, faz coisa julgada. Outro detalhe também, ao respeito das questões, coisas julgadas relativas às questões prejudiciais de mérito, ao seu respeito deve ter o contraditório prévio e efetivo e não se aplica em caso de revelia. Tá? Então, ponto importante. O juiz também deve ter competência, em razão da matéria, da pessoa para resolvê-la como questão principal, a exemplo, o juiz que pode analisar incidentalmente a inconstitucionalidade da lei, mas apenas o STF, o Supremo Tribunal Federal, pode julgar como questão principal. A competência, portanto, é pressuposto para a coisa julgada relativa às questões incidentais. Tá? Não podemos esquecer também que não se aplica em relação aos pressupostos da coisa julgada relativa às questões prejudiciais e incidentais. Não podemos esquecer, isso é importante, não se aplica no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam ao aprofundamento da análise da questão prejudicial. E o exemplo que eu trago, um exemplo bem didático, questões incidentais
em mandado de segurança, que possui restrição probatória também. E o transjulgado, tá? Então, importante para finalizar esse assunto tão interessante, tão importante. Legal, mais uma aula, um abraço para você e até a próxima.